boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira oitiva do dia 28. Coronel QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar. Seu convite foi feito pela CPI, após ser ouvido o Coronel Lima e o Tenente-Coronel Adailton. Então, o senhor vem para esclarecer alguns assuntos referentes à CPI, danos ambiental, envolvendo o impacto que teve em Abaetetuba. Passa a palavra ao relator em exercício, deputado Bordalo, para qualificar e após começar a oitiva de perguntas do Coronel Zanelli. Deputado, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Minha deferência ao Coronel Nil, deputado Coronel Nil, que preside brilhantemente essa CPI. Meus cumprimentos ao colega deputado Tércio, que está aqui conosco nos trabalhos. O deputado Miro estava por aqui também, não sei se ainda retorna. E o nosso relator, deputado Celso, que está realizando alguns estudos de documentos da CPI ali, portanto, eu vou iniciar esse depoimento. Primeiro, boa tarde, Coronel. O senhor podia dizer seu nome completo para nós? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Zanelli Antônio Melo Nascimento. Estou comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Muito bem. Me cumpre o dever de informá-lo de suas garantias constitucionais. A testemunha fará, segundo o artigo 203 da Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade. Tenho 47 anos. 47 anos. Seu estado civil hoje é qual? Casado. Casado. Sua residência permanente? Castanhal. Cidade de Castanhal. Alameda, 15 de novembro, 2305, Castanhal. Muito bem. O senhor exerce sua atividade mais aqui em Belém, mas reside em Castanhal? Sim, minha residência é em Castanhal, mas atividade profissional em Belém. Então, o senhor jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade desse seu depoimento, conforme... Pois não? Juro. E também lhe facultar a informação que, caso alguma pergunta a seu juízo poderá resultar numa resposta sua em incriminação pessoal sua, ou criação de provas contra o senhor mesmo, o senhor pode não responder. Isso é um direito que lhe cabe. Entendido, Coronel? Afirmativo. Então vamos às perguntas. O senhor, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, se encontrava onde, Coronel? Belém. Em Belém, na sua residência, ou estava de plantão? Minha residência é em Castanhal, eu estava em Belém. Estava em Belém, então estava a serviço? Não. Dia 17, se não me falha a memória, foi num sábado. Isso. Eu não estava a serviço, eu estava com a minha família em Belém. Estava em Belém. Como é que o senhor tomou conhecimento, então? O senhor tomou conhecimento do que estava ocorrendo em Barcarena? Sim. Quem lhe informou? Existe na vida militar um protocolo. E todas as ocorrências de relevância, especialmente nesse período do inverno amazônico, a gente está sempre antenado com a coordenadoria, sendo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coordenador de Defesa Civil, acumulativamente, ele tem um coordenador adjunto, e todas as ocorrências de grande monta, eu sei do acontecido de imediato por telefone. E como foi então que chegou ao senhor? Que impacto causou no senhor? Quais foram as informações que chegaram ao senhor
através desse protocolo, desse sistema de informações que vocês têm? Por telefone eu não recebi nada sobre problema nenhum em Barcarena. Eu recebi que os índices pluviométricos naquela região eram maiores do que o normal e que poderiam ter problemas de enchente. É o que a gente que horas recebe mais ou frequente. menos? O senhor lembra que horas do dia ou da noite era esse? Era no período da tarde. Período da tarde. Não me recordo exatamente o horário. Entre Talvez o no quê? início, entre o início e o fim da tarde. 15 horas e 18 horas, mais ou menos. Então, havia um alerta Sim. circulando já no sistema de informação de vocês de que o nível pluviométrico poderia ser de grandes proporções naquela região. É interessante perceber que o nível pluviométrico, a Defesa Civil acompanha no estado inteiro. E nesse período é o inverno amazônico. Então, a gente fica em estado de alerta em todas as regiões, não especificamente na região de Barcarena. O senhor, então, em algum momento, esse sistema de informações de vocês chegou a registrar em algum horário deste período, do dia 17 para o dia 18, alguma chuva extraordinária em Barcarena? Não, eu não. As informações meteorológicas vêm de sistemas de monitoramento pluviométrico. Então, o que eu recebo é que existe a possibilidade de chuva. O número de índice eu não recebo porque são informações técnicas. Quem poderia receber? Diariamente a Defesa Civil recebe, ainda no início da manhã, informações meteorológicas. O senhor poderia fornecer esta CPI, então, hoje o senhor, à época o senhor tinha que autoridade dentro do Corpo de Bombeiros? O senhor poderia facultar essa comissão? O senhor está falando de fevereiro deste ano? Fevereiro deste ano. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador de Defesa Civil. Você já era, então? Sim. Então, quando teve o acontecido em Barcarena, 17 a 18, o senhor já era o comandante-geral do Corpo de Bombeiros? Exatamente. Pois não, vou então pedir ao relator que continue enquanto eu pego outras perguntas aqui. Boa tarde, coronel. Boa tarde, deputado. Primeiro, para lhe agradecer pela sua presença aqui prontamente, como sempre, todas as vezes que convidado a essa casa, o senhor sempre atende prontamente o convite. Lhe perguntar, coronel, como comandante da Defesa Civil, foi aberto algum procedimento em virtude desse possível vazamento que houve na Hidro nessas fortes chuvas do dia 16 e dia 17 pela Defesa Civil Estadual? Procedimento em relação a quê? Foi amplamente noticiado na mídia que possivelmente ocorreu um vazamento na Hidro com a dispersão de materiais, de metais pesados, com contaminação de rios e mananciais. Foi amplamente noticiado. Inclusive, a CPI foi instaurada para apurar isso. O Corpo de Bombeiros teve o conhecimento desse fato? Sim ou não? Sim, claro. E foi feita alguma instalação de algum inquérito? O Corpo de Bombeiros se fez presente no dia seguinte? Alguém da Defesa Civil Estadual foi até Barcarena para verificar isso? Ou não é competência do Corpo de Bombeiros? Toda é competência do Corpo de Bombeiros, especialmente da Defesa Civil, fazer o atendimento a toda a sociedade paraense, independente de região, no que diz respeito a desastres naturais ou tecnológicos. É interessante que se perceba que o Corpo de Bombeiros desenvolve, ao longo do ano, 2 planos de contingência de cunho geral, que é um plano hidrológico, no período, para atender os períodos do inverno amazônico, e o plano climatológico para atender o período de estiagem. Nesses 2 planos são estabelecidas ações que antecedem todo e qualquer desastre, seja natural ou tecnológico. Então, a Defesa Civil, ela se antevém a qualquer tipo de problema e tem planos específicos. E no decorrer desse período, no caso, antes do inverno amazônico e antes do período de secas, a gente mantém ações de Defesa Civil, indo aos municípios,
fomentando a criação e a efetivação das Compidex, que são as Coordenadorias de Defesa Civil Municipal, e de forma preventiva é comum técnicos nossos visitar qualquer região. Quando a gente tem informação de uma determinada área que foi afetada por algum motivo, seja tecnológico ou hidrológico, ou mesmo por um período excessivo de seca, a gente desloca para o local técnicos da Defesa Civil, uma equipe, onde ali a gente já começa a movimentar o fluxograma para atendimento dessa comunidade que pode ter sido afligida, independente de que situação seja. Houve isso em fevereiro, em Barcarena? Sim. Pois é. Tão logo a gente ficou sabendo que em Barcarena o índice pluviométrico foi maior do que o normal, deslocamos para Barcarena uma equipe técnica da Defesa Civil. E o senhor tem conhecimento do que essa equipe enfrentou na hora que chegou lá? As equipes de Defesa Civil, elas vão para verificar de que forma a comunidade foi afetada. É bom que fique bem claro isso. A equipe de Defesa Civil não vai para fiscalizar ou buscar responsáveis por isso. Ela vai para verificar de que forma a comunidade foi afetada, para que a gente possa movimentar as ações para mitigar os problemas causados por qualquer desastre. O senhor se recorda o nome do oficial, do responsável do Corpo de Bombeiro que se deslocou até Barcarena, né, nesse incidente? Não, eu não me lembro do nome da equipe que foi. Tinha uma pessoa responsável? Tinha, sempre tem. O senhor, por favor, informe para essa CPI, não precisa ser agora, o nome dessa pessoa, que eu acho que seria interessante nós ouvirmos esse bombeiro que foi o primeiro a chegar lá em Barcarena, o que ele viu, se ele viu o rio com que tonalidade, enfim. O senhor não tem detalhes sobre esse... Até porque o coronel Dailton chegou 7 dias depois, né? Não. Eu Esse acho foi que do navio vocês Zaidan. estão confundindo... Estou falando não, do tá outro certo, tá assunto. certo. Perdão, coronel. Estamos falando desse assunto deste ano, em fevereiro, da Hidro. O senhor não foi o senhor que foi lá, né? Nesse Não, dia. Tá, não, mas, não, por não é da favor, minha época. informe o nome do responsável pela equipe que foi, Afirmativo. para que a gente possa ouvi-lo. Ademais, Posso oficializar e encaminhar o nome da equipe completa. por favor. Ademais, Quero continuar. me dou por satisfeito. Tá, passa a palavra ao deputado Bortala dar continuidade. Então, eu perguntava a Vossa Excelência, Coronel Zanelli, se era possível que o senhor nos informasse um registro desses níveis pluviométricos que chegaram à Defesa Civil a partir do órgão Sistema de responsável monitoramento. por isso, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018. Sim, é possível. O senhor posso não encaminhar. tem aí, ou o senhor pode encaminhar depois? Não, eu não tenho. Eu posso encaminhar. Então, eu queria requisitar a Vossa Excelência, por favor, que isso é um dado crucial para o trabalho dessa CPI. Saber qual eram os níveis pluviométricos previstos e registrados, porque uma coisa é o nível que uma previsão faz, né? Inclusive, todos nós somos quase que acostumados, deputado Miro, a ver televisão, ter sempre uma moça ou um rapaz do tempo, né? Que nos diz a previsão, porque eles têm uma previsão, né? Exatamente, a previsão. Então, nós temos que trabalhar sempre com a previsão e com o que efetivamente aconteceu. Se o senhor pudesse repassar essa CPI, a contribuição do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, seria crucial para o trabalho que esta comissão está fazendo. Quais eram os níveis pluviométricos que a Defesa Civil trabalhava em termos de previsão e os níveis que efetivamente se realizaram nos dias 17 e 18 de fevereiro. Tá certo? Afirmativo. Muito obrigado. Outra pergunta, senhor presidente, senhor coronel. O senhor poderia facultar esta CPI quais os protocolos existentes para desastres hoje? Vamos dizer assim. O Corpo de Bombeiro com a sua Defesa Civil trabalha com que tipo de protocolos hoje estabelecidos
para facultar a orientação para agir diante de desastre. Que protocolos são esses? O protocolo não é do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, isso não é uma exclusividade de Estado. Existe tem a Defesa Civil Nacional, tem o devido protocolo e o fluxograma vem via Defesa Civil Nacional. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje aconteça um desastre natural e o Corpo de Bombeiros do Pará tenha conhecimento desta situação. A gente desloca para o local de imediato uma equipe, naturalmente, por conta das ações que são desenvolvidas antes de períodos de chuva ou qualquer outro período. Na verdade, o ano inteiro, a Defesa Civil desenvolve ações de mitigação e com o intuito de desenvolver a cultura prevencionista nesses municípios. Então, a primeira resposta vai ser exatamente do Corpo de Bombeiros e, em consequência, da Defesa Civil. E lá, com a Defesa Civil Municipal, se começa a desenvolver as ações de cunho para diminuir os impactos que podem ter sido causados. Mas o sistema todo... Inclusive, os protocolos o fluxograma é um fluxograma determinado para o país inteiro nacional, de uma normativa nacional. Entendi. Que também pode ser fornecido para Vossas Excelências, juntamente com os índices pluviométricos. Porque aí fica mais fácil de entender como o sistema funciona. Perfeito, Coronel Zanelli. Então, por favor, faça também esse obséquio a esta comissão junto com os níveis pluviométricos registrados, esses protocolos que orientam o trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil Estadual está estruturada com recursos, com logística, com equipamentos, com pessoal capacitado, na sua avaliação, para o enfrentamento de desastres como os que frequentemente ocorrem em Barcarena e no estado do Pará. Por exemplo, recentemente, nós tivemos um desastre também de proporções bastante graves em Paragominas. O senhor deve ter acompanhado, o senhor me permite, apesar do foco dessa CPI ser os desastres ambientais em Barcarena, mas só para reforçar a pergunta que eu estou fazendo ao senhor, que recentemente nós tivemos, por exemplo, um evento em Paragominas que resultou, se eu não estou enganado, em 4 mortes por uma chuva e por rompimento de barragens, né? Romperam, se eu não estou enganado, 5 barragens lá em Paragominas. Então, desastres como esse ocorrem, não estão previstos. A seu juízo, hoje, avaliando a partir da sua experiência, a Defesa Civil Estadual está estruturada com recursos, logística, equipamentos, pessoal capacitado para enfrentamento de desastres, como os que frequentemente ocorrem em Barcarena, ou como este que eu acabei de lembrar aqui de Paragominas? Sim, é interessante que as pessoas percebam... Por favor, percebam, detalhe um pouquinho para essa comissão. É interessante que as pessoas percebam que a Defesa Civil de cada estado, ela é um órgão que tem a responsabilidade de mitigar problemas, seja de desastres qualquer, e ele não trabalha só. Ela serve exatamente como uma ferramenta para buscar todos os recursos de cunho federal, estadual ou municipal e privado também, para que a gente possa atender toda e qualquer ocorrência de nível maior do que o normal. Então é interessante perceber que a Defesa Civil do Estado, ela tem técnicos prontos para atender e com a necessidade que for, com a magnitude que for cada desastre, a gente pode mover o fluxograma administrativamente para buscar recursos, toda a logística necessária para atender todo e qualquer desastre. É interessante também que essa CPI perceba que não existe em lugar nenhum esses recursos para pronto atendimento. Então, a Defesa Civil é uma ferramenta que, quando se depara com um determinado evento, seja de que magnitude for, a Defesa Civil tem a responsabilidade de buscar todo o recurso necessário para atender esse evento. Então, a Defesa Civil está estabelecida com possibilidade de fazer isso em qualquer tempo e com qualquer magnitude que seja necessária, até porque
somos apenas uma ferramenta de buscar essa logística nos órgãos federais, Sim, estaduais e municipais. Coronel Zanelli, interessa também muito a esta comissão não apenas cumprir um papel investigativo do ponto de vista de buscar elucidar responsabilidades em casos de acidentes como esse de Barcarena, e que fique claro, não é um acidente. Essa CPI não é CPI da Hidro. Esta é uma CPI sobre contaminação, ou possível contaminação na bacia do Rio Pará. Por isso, presidente, é muito importante nós organizarmos o mais rápido que pudermos a nossa diligência, a empresa Imeres, a empresa Albras, a outras empresas, né, do complexo. Mas também é muito importante a prevenção. Porque se nós não cuidarmos de prevenir, aliás, já diz o ditado popular que é melhor prevenir do que remediar, né? Isso é inclusive está diria assim, na percepção popular. A seu juízo, nestes municípios que apresentam maior complexidade do ponto de vista de riscos ambientais ou de desastres ambientais, as defesas civis locais, acompanhado pela Defesa Civil Estadual, o que poderia fazer para estabelecer níveis de prevenção ou de alertas que evitassem que determinados desastres pudessem atingir mais gente, mais pessoas, mais indivíduos? Eu vou sugerir à CPI também que solicite todas as atividades que a gente desenvolve quanto Defesa Civil, independente da época do ano ou em que situação seja. A gente desenvolve, junto com as Compidex, o ano inteiro, atividades que prepara as comunidades locais, especialmente as Compidex, logicamente, para... Compidec são as defesas civis municipais, coordenadorias de defesas civis municipais. Essas coordenadorias são diariamente ou em determinados períodos solicitadas por nós para que a gente possa estar conversando, estreitando essa rede de prevenção, e aí se desenvolve atividades de cunho técnico, especificamente para tratar assuntos sobre a parte teórica de defesa civil, como também desenvolver ações que possam, de imediato, desenvolver a cultura de prevenção. Ou seja, se a gente pegar de janeiro a dezembro, todas as informações que a Defesa Civil propaga para os municípios que têm Compidex, é interessante colocar um dado que nós brasileiros não temos senso de risco, isso é fato. Explique melhor, coronel. A percepção de risco é muito pequena nas pessoas, especialmente nós brasileiros. Quando a gente sai dos nossos quartéis para ir para a comunidade, dar instruções, por exemplo, de cuidados com o lar, o simples fato de... Vou fugir um pouco do tema, mas o simples fato de dizer para a dona de casa que o cabo da panela deve estar voltado para cima do fogão e não para a parte de fora do fogão, isso não é percebido. O simples fato de diminuir a ponta viva de uma mesa para que uma criança não bata a sua cabeça no dia a dia quando está ainda dando os primeiros passos de vida, isso não é percebido. Então, o senso de risco em nós é muito pequeno. E a gente só consegue desenvolver isso visitando, indo, orientando, fomentando ações que possam possibilitar à comunidade, de modo geral, essa percepção de risco.
E a Defesa Civil isso faz isso o ano inteiro. Então o senhor está me dizendo de janeiro a que dezembro. A Defesa Civil Estadual, ela trabalha com este suporte permanente às defesas civis municipais, sem dúvida, no sentido de que estas defesas civis municipais permanentemente se preocupem em ir adotando esse procedimento de preparação, de alerta das comunidades. É exatamente isso. Até porque a Defesa Civil Municipal é a primeira resposta para todo e qualquer desastre. Tá? Estamos numa rede... Vem primeiro no município, a Defesa Civil Municipal... O município aciona o Estado. Exatamente. O Estado aciona a nacional. Exatamente. Nós somos 144 municípios. Nós somos apenas 90 Coordenadoria de Defesa Civil Municipal oficialmente registrada, mas apenas 33 estão ativas. Era bom o senhor repetir esse número para nós, por favor. O Estado são 144 municípios. 144 municípios. Nós temos 90 municípios com a Defesa Civil devidamente registrada e apenas 33 praticam Defesa Civil. 33. E aí vem para reforçar o que eu falei anteriormente, a sensação de risco é muito pequena. Municípios que não têm... Parece que nunca vai acontecer nada. É exatamente isso. Isso não acontece só no estado do Pará, não. Isso acontece no Brasil inteiro. Municípios que não têm histórico, não têm estatística de grandes eventos, de inundações, de desabamentos, desmoronamento, de enxurradas, enfim, de todo tipo de desastre de cunho natural, eles geralmente não ativam suas defesas civis. Mas a responsabilidade para essa primeira resposta pertence à Defesa Civil Municipal. E aí, por isso que eu digo que é bom que solicite, que a CPI possa solicitar para nós, que atividades nós desenvolvemos ao longo do ano, de janeiro a dezembro, independente de se focar num determinado... Coronel Zanelli, o senhor poderia, se tem essa informação, confirmar para esta comissão que a Defesa Civil Municipal de Barcarena só se estruturou de fato a partir do acidente com o navio Aidar? Eu acredito que não. Essa informação eu não posso dar com cunho de verdade, porque a Defesa Civil de Barcarena é uma Defesa Civil que vem trabalhando com ações preventivas. Eu não posso te dizer para Vossa Excelência com certeza se só se estruturou depois do evento do navio. Nós já temos esse depoimento aqui. Eu sinceramente não posso dizer. Os próprios secretários e autoridades, o próprio prefeito já informou mais ou menos a gente que até o evento com o navio Aidar, deputado Tércio, não havia uma defesa civil estruturada, já existia, mas ela realmente se estruturou, foi se estruturando a partir do impacto com o naufrágio do navio Aidar no porto de Vila do Conde. A seu juízo, uma defesa civil com tão pouco tempo para se estruturar, né, estaria em condições de, vamos dizer assim, ancorar uma ação tão exigente como foi o acidente com a Hidro? Eu volto a repetir o seguinte: a Defesa Civil é um órgão de articulação. Se eu tiver um agente de defesa civil que conheça a parte teórica de defesa civil e o Plano Nacional de Defesa Civil e conheça o fluxograma, uma pessoa que conheça tudo isso, ela tem condições, como um órgão articulador, de mover qualquer força necessária para qualquer evento que seja. Nesse caso do acidente já ocorrido, né? Sim. Mas no caso da prevenção, então aqui nós teríamos que... Excelência, a prevenção é feita com atividade, concursos preparatórios. A prevenção é feita visitando a comunidade. O senhor tem conhecimento se em algum momento a Defesa Civil de Barcarena, por exemplo, reuniu a comunidade do Bom Futuro, do Borajuba,
e tantas comunidades que são muito próximas desses complexos minerometalúrgicos, ou próximo dessas bacias, para atividades preparatórias, de prevenção. O senhor tem algum conhecimento? A Defesa Civil Estadual, em algum momento, foi solicitada pela Defesa Civil Municipal para algum tipo de atividade deste tipo, numa comunidade como Borajuba, Bom Futuro, e tantas comunidades ali mais próximas, ou sob risco? O senhor tem alguma lembrança de alguma atividade feita lá na comunidade? Não, especificamente não, mas eu posso verificar, porque durante esse período que estamos no comando, desde janeiro de 2016, nós fizemos vários treinamentos com convite para várias prefeituras, e as prefeituras mandaram técnicos aqui, isso das regiões inteiras. Sim. Não para tratar especificamente um possível acidente, até porque acidente é inesperado, mas para fazer as preparações para esses períodos, que são os 2 períodos mais importantes para nós, Defesa Civil, que é o hidrológico, que culmina com o inverno amazônico, e o climatológico, que culmina com o período de estiagem. E esses cursos, eles não são praticados apenas para atender essas 2 situações, mas sim de cunho geral de defesa civil. Então, a gente também pode encaminhar para a CPI, por favor, então, Coronel as relações de cursos que a gente já fez, e as prefeituras que foram convidadas e que vieram participar dos cursos. Tá, a gente perfeito. E a última pergunta, para não lhe cansar mais. Chegou a esta comissão a informação que as defesas civis municipais, os coordenadores de defesa civil municipal, não têm mandato fixado, eles não têm autonomia política, e que eles são muito suscetíveis a trocas conforme o humor político do chefe do executivo. Isso é verdade? Por exemplo, uma agência reguladora, ela, embora tenha indicação do executivo, né, mas ela tem mandato. Ninguém pode remover a qualquer hora um chefe de uma agência reguladora. Agora, o senhor imagina, por isso que eu estou lhe perguntando se o senhor tem conhecimento disto, uma defesa civil municipal que tem uma função extremamente delicada, né, de lidar com o atendimento da miséria, do sofrimento imediato. Se é verdade, que eu queria ver se o senhor tem algum conhecimento disto, ou se tem alguma normativa para isso ou não, este mandato do chefe de defesa civil local, municipal, ele é definido por indicação a qualquer hora ou qualquer momento, ou ele tem um mandato para cumprir? Excelência, com máxima vênia, eu posso responder a Vossa Excelência sobre a minha parte técnica. Eu não posso tentar adivinhar ou explorar a gestão de cada município. Então, eu não tenho como responder a Vossa Excelência. Não, porque a informação que nós temos é que não é um município. Que nos municípios, que nessa esfera da Defesa Civil Municipal, não há uma normativa que proteja o chefe da Defesa Civil. Tipo assim, pode ser o senhor hoje, mas pode ser outro amanhã. Então é muito difícil para o chefe da Defesa Civil local, especialmente no que diz respeito ao trato da segurança da humanidade, da sociedade em geral, é que essas funções, elas devem ser imparciais. Os planos estabelecidos por um coordenador de defesa civil municipal ou do Estado, ele deve se propagar. Ele não é do coordenador. Então, independente de quem esteja no cargo, se a Defesa Civil entender, se a Coordenadoria Municipal entender o real motivo de sua existência, independente de quem esteja ali, os planos de atendimento de desastres serão propagados e executados conforme a necessidade. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Técio, essa pergunta.
Bem, em primeiro lugar, Coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, é um prazer tê-lo aqui, de maneira bem tranquila, serena, para esclarecer alguns detalhes aqui nesta CPI, que precisávamos que respostas fossem dadas. Então, é de suma importância essa satisfação ao povo do estado do Pará, nesse momento, ao povo de Barcarena e região, Barcarena, Abaetetuba e outras regiões ali próximas. Então nós não poderíamos nos eximir, né, e ficarmos sem que essa CPI pudesse ser aberta. Mas eu entendi mais ou menos ali que o deputado Bordalo, as perguntas, né, se não entendi, eu peço a ele que me perdoe, mas o comandante-chefe da Defesa Civil é do Corpo de Bombeiros, não é isso? O senhor é o comandante-chefe hoje do estado do Pará? O coordenador-geral de Defesa Civil Coordenador-geral. Acumula a função, o comandante-geral acumula a função de coordenador-geral de Defesa Civil. Então, deputado Bordalo, quando eu vou baixando na hierarquia, o comandante do batalhão de Barcarena também deve ser o comandante ou representante da Defesa Civil naquela região. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Deputado Bordalo, peço atenção, um minuto só da sua atenção. Eu estou comentando com o comandante-geral que ele é o coordenador-geral de Defesa Civil no estado. Então, por sua vez, o comandante do batalhão de Barcarena também é o coordenador local da Defesa Civil em Barcarena. Seria assim, comandante? É interessante dizer que o comandante de grupamento do interior, ele não assume a coordenadoria de Defesa Civil local. Não. Ele aciona a coordenadoria do estado, caso necessário. Ele tem técnicos lá, em todos os nossos quartéis, a gente tem técnicos de Defesa Civil, que é justamente para dar essa primeira resposta, juntamente com a coordenadoria municipal de Defesa Civil. Então, o responsável para fazer Defesa Civil no município é alguém estabelecido pelo prefeito, quando a coordenadoria municipal foi oficialmente registrada. Sim, mas ele há de convir que ele é o mais experiente nesse meio pela sua própria função, né, e pela sua formação. Nem sempre, não. Nem sempre, né? Nem pela sempre. sua formação. Mas eu queria fazer outra pergunta. A gente já recebeu desde o começo aqui alguns relatos. A Defesa Civil ela vem para organizar essa situação de crise, chamar os órgãos e começar a fazer um gabinete de crise para que as funções possam ser repartidas e o andamento do trabalho possa ser, eu diria, com melhor avanço, com melhor velocidade. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Qual é a sua relação, ou a relação do Corpo de Bombeiros em Barcarena, ou no geral, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a SEMAS? É uma relação tranquila? É uma relação que tem trocas de informações? É uma relação que soma? Tem tido boa relação com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, ele assim como vários entes, resguardadas as independências, as competências e tudo mais. A gente não tem problema com relação institucional nenhuma com nenhum órgão do Estado. Certo. O Corpo de Bombeiro, pela sua função, deve ter tido acesso à empresa Hidro por várias vezes para fazer algumas inspeções, né? Inspeções essas que são de praxe de qualquer empresa, de qualquer estabelecimento comercial. E aí, dentro dessa pergunta, eu queria saber se alguma vez algum comandante local teve, pela sua experiência, teve algum posicionamento em algum relatório, com uma previsibilidade de que ali as coisas já não estavam andando corretamente, se foi lançado em livro, ou se não houve essa percepção, ou se essa fiscalização do Corpo de Bombeiro foi apenas nas áreas internas, porque precisa-se de um ABITS, né? O ABITS, ele é uma licença, né, concedida ao Corpo de Bombeiro
que é a estrutura física, que eu não tenho como adentrar direito quais são, só sei que o Corpo de Bombeiro ele adentra nas instituições para ver se o seu plano físico está tudo dentro das conformidades. Primeiro eu preciso, eu acho que a gente tem que formatar essa pergunta. Sim. O Corpo de Bombeiros, a sua finalidade precípua, estabelecida tanto na Constituição Federal quanto no artigo 200 do Estado, na Constituição Estadual, cabe a nós fiscalizar todo e qualquer empreendimento no que diz respeito ao regulamento de segurança contra incêndio e emergência, pânico, vinculado a estruturas de combate a incêndio. Essa é a nossa função. A Hidro, se a pergunta se direciona a essa condição referente aos projetos de incêndio, a empresa está dentro do que é determinado pela regulamentação. Projetos aprovados, habites, vistorias anuais, ok. E cada vez que qualquer empreendedor, não especificamente esse, depois de aprovar um determinado projeto, ainda no seu início, cada vez que ele pensa em mudar esse layout, ou ampliando ou diminuindo essa área do seu empreendimento, ele entra com projetos novos e o Corpo de Bombeiros, com a sua responsabilidade estabelecida, inclusive no Decreto 357, vai, de acordo com as especificações técnicas, aprovar ou não determinado projeto. Então, em relação a essa situação, a Hidro, o Corpo de Bombeiros entra não só na Hidro, mas em qualquer outro estabelecimento, para verificar sobre a regulamentação de combate a incêndio e pânico dos empreendimentos. Bem, presidente, me dou por satisfeito. O senhor tem, o Coronel Zanelli, quem era o comandante que estava na unidade no momento que houve esse desastre de fevereiro? O comandante de Barcarena, inclusive hoje está lá, é o Major Nogueira. Major Nogueira. Um bom profissional, inclusive engenheiro civil. Certo. Presidente, tudo dentro da conformidade. Se for necessário, se os deputados acharem necessário que nós possamos chamar o Major, né? Major Nogueira. Major Nogueira. Apenas porque quem tem primeira visão é quem pode fazer um detalhamento muito melhor, né? Para que a gente possa dar prosseguimento. Comandante, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sinta-se em casa. Obrigado, Tatécio. Comandante, as perguntas do deputado Bordalho do Técio nos mostrou na CPI preocupante essa situação dessa nomeação das defesas civis municipais pelos prefeitos municipais. Não sei se existe alguma normativa a nível de Brasil da defesa civil ou se nós podemos buscar através de projetos de lei que insira dentro do Corpo de Bombeiro um mandato, um prazo. Porque o que a gente observou e que foi falado pelos prefeitos, pelas pessoas que vieram aqui depor, é que, às vezes, tem uma pessoa nomeada, aí acontece um dano ambiental, aquele prefeito procura aquele momento político, aquele gestor municipal, e troca aquela pessoa que vai trazer o momento político. E como é uma função bem criteriosa, como você falou, que basta ter um treinamento e conhecer a doutrina da defesa civil, ela tem o poder de acionar e controlar, fazer um gabinete de crise e dali, a partir dali, a tratar em cima daquela crise. Então, se mostrou, a CPI ficou preocupada com essa situação. Então, o que a gente pede aqui é se existe alguma doutrina que possa nos auxiliar a mudar isso, que se construa, como o deputado Bordalho falou, um mandato de 2 anos ou de 4 anos durante o prefeito estar ali, não poder ele indicar uma pessoa e aquela pessoa ser preparada, treinada e ficar ali naquele cargo. Porque seria até mais fácil para o bombeiro. Vou dar um exemplo. Hoje chegar um dano ambiental em Barcarena, aí o senhor vai acionar o gabinete de crise e vai chamar a pessoa que está lá. Por surpresa sua, aquela pessoa que era do dia 16, 17, não é mais, já tem uma outra pessoa que não foi treinada pelo Corpo de Bombeiro. Aí ela vai perguntar, coronel, você pode me dar aquele protocolo para me acionar aqui? Então, quando se mexe com vidas, acho que o senhor vive a vida inteira mexendo com vidas, salvando vidas, né? Era importante a gente ter esse protocolo. E a CPI pede informações
se existe alguma coisa a nível nacional que possa nos orientar, ou se a gente pode construir junto ao governador e junto ao comandante um projeto que normatize isso aí. Eu acho que essa é a dúvida da CPI e o que a gente queria normatizar isso aí já, também a nível de parlamento. Mostrou preocupante isso aí. Tá? Acredito que a gente pode construir junto isso, mas não tem nada que determine que o prefeito tenha que ficar com uma determinada pessoa. O que acontece é quando uma prefeitura registra sua defesa civil, naturalmente manda o nome do agente que vai ficar responsável por essa prefeitura, e aí começam as tratativas para a gente até passa necessariamente a instruir a pessoa que foi escolhida pela prefeitura, sobretudo que diz respeito à defesa civil. Mas a gente pode construir, sem dúvida nenhuma, uma Como é o nome dessa pessoa que fica, o cargo que ela ocupa? É diretor de defesa civil? Coordenador Municipal de Defesa Civil. Coordenador Municipal de Defesa Civil. Municipal, né? Exatamente. Primeira pergunta, tem muito a ver com o que o deputado Tesse falou, o soldado Tesse. Eu não sei se a palavra correta se o bombeiro, através do quartel de lá ou daqui, emitiu algum habite, se é essa palavra o termo certo, ou se existe para instalações de mineradoras no polo de Barcarena, se o bombeiro emitiu algum habite, e se há uma fiscalização, e como é feito isso? Tirar essa dúvida nossa da CPI aqui. Todo e qualquer estabelecimento comercial ou multifamiliar que for instalado em qualquer lugar que seja do Estado, esse empreendedor deve entrar com os projetos para aprovação do Corpo de Bombeiros. Qualquer estabelecimento, qualquer um, multifamiliar ou estabelecimento comercial. Então, todas as empresas que estiverem sem o habite do Corpo de Bombeiros estão irregular. As empresas que a gente tem cadastrada em Barcarena ou em qualquer outro município do Estado estão regularizadas pelo Corpo de Bombeiros, salvo é possível que uma determinada empresa apresente um projeto, comece a funcionar com esse projeto aprovado e num determinado período essa empresa muda o seu layout e não deu entrada nessa mudança. Então, quando o Corpo de Bombeiros volta nessa empresa, ela pode estar irregular. O habite pode não estar mais válido para o projeto que ela apresentou. Então, todas as empresas em Barcarena que deram entradas nos seus projetos junto ao Corpo de Bombeiros devem ter o habite aprovado. Tá? Eu acredito que todas elas estejam... Se nós solicitarmos, tem que ser para o coordenador de Defesa Civil ou para o coordenador do Corpo de Bombeiros? Não. Aí a gente está falando de setores diferentes. Certo. Quem cuida da parte de habites, no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico, é a Diretoria de Serviços Técnicos. Então, todas as informações que forem necessárias de qualquer empresa em relação a habites, projeto de segurança contra incêndio, deve ser encaminhado para nós, comandante-geral, para que eu faça o encaminhamento para a Diretoria de Serviços Técnicos. Então, vamos fazer o documento solicitando essas empresas. E dentro desse contexto aí, tem algum procedimento aberto, como algum oficial, algum comandante, referente a um habite dado por alguma empresa que surgiu denúncias contra esse oficial? Se não me engano, foi falado aqui na época, num depoimento, se não me engano, tenente-coronel, alguma coisa assim, não sei se é o major, tenente-coronel Jaime Rosa, né, se não me engano. Foi falado aqui, que não sei se tem como informar isso aí ou não. Eu preciso saber o que é que está, em que assunto? Sobre o habite dado a uma empresa mineradora, irregularmente. Não, ainda não recebi nada sobre alguém que tenha tido algum problema com habites, emitido habites com problema, ainda não recebi. Certo, está ótimo. E outra pergunta mais importante, o Corpo de Bombeiro atua em alguns eventos potencialmente nos últimos, que teve danos ambientais nos últimos 20 anos no município de Barcarena. Tem como o senhor citar alguns e, se a gente fizer por solicitação, o senhor tem como informar qual foram os danos que o Corpo de Bombeiro nos últimos 20 anos no polo de Barcarena atendeu a danos ambientais? Olha, eu não tenho
Eu estou no Corpo de Bombeiros há 27 anos. Não me recordo, eu posso pesquisar isso e encaminhar brevemente, não preciso de muito tempo para isso. Na verdade, eu não preciso de muito tempo para nenhum desses documentos que o deputado Bordalo sugeriu aqui. Em 48 horas eu posso encaminhar todos eles, mas eu não me recordo de estatística de desastres tecnológicos naquela região. Sinceramente, não recordo, mas posso verificar e mandar a informação com mais precisão. Chegou aqui uma última pergunta aqui. Não sei se você... Se o Corpo de Bombeiro emitiu alguma nota oficial na época do fato ocorrido, dizendo se houve ou não vazamento, detectou ou não vazamento na empresa, no dano ambiental, na data do dia 16 e 17 do ocorrido, visto que a SEMA se manifestou de um jeito, o Instituto, vários órgãos se manifestaram. Se o bombeiro se manifestou com alguma nota oficial referente a esses dados nessa época? Não, até porque não é a nossa função. Existem agências que são específicas para fiscalizar e controlar barragens, depósitos de resíduo ou bacias. É interessante também que se conceitue barragens, bacias e depósitos de rejeito. Eu também posso encaminhar o conceito de cada uma dessas coisas, para que quando as pessoas comecem a fomentar assuntos desse tipo, saiba exatamente o que está sendo processado. Especificamente nessa empresa, que é o foco do assunto, não existe barragem lá. Existe depósito de resíduo sólido. Então, como não cabe ao Corpo de Bombeiros fazer nenhum laudo nesse sentido... Lá são bacias, coronel, é isso? Lá são bacias. São depósitos de resíduos sólidos. Então, o Corpo de Bombeiros não tem essa função fim de emitir laudo dizendo se houve ou não extravasamento. Ok, positivo. Sem mais perguntas, perguntou se algum deputado... Senhor presidente. Espera só um minutinho, só consultar aqui. Pois Eliel, não, pois uma coisa mais. Quer falar uma pergunta, Eliel? Miro? Não, então retorna a palavra ao deputado Bordalo. Coronel, quem é que dirige hoje o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros? Diretor, Coronel Raima Polo Gomes de Souza, diretor de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros. Há quanto tempo o coronel já dirige o Centro Técnico? Acredito, ele deve ter assumido 9 meses depois que eu assumi. Ele deve estar desde novembro de 2016. Se não me falha a memória, eu posso também mandar essa resposta com mais precisão. O senhor saberia me dizer quantos documentos são necessários para legalizar uma empresa do porte da Hidroalunorte pelo Corpo de Bombeiros? Para o Corpo de Bombeiros, não só essa empresa, mas qualquer empresa, dependendo, lógico, das normas, das suas dimensões, e aí a gente pode também encaminhar as normas técnicas. São muitos números, não dá para lembrar de tudo, mas todo empreendedor, qualquer empresa, o projeto principal é o registro e o projeto contra incêndio. Isso nos basta, a gente analisa o projeto contra incêndio e pânico. Logicamente, isso geralmente vem... Nesse projeto tem que conter o sistema de evacuação em caso de algum tipo de sinistro, não? Se for sinistro de contra incêndio, regulamentação ou de desastre. Incêndio, não. Desastre é mais amplo. O nosso foco é o projeto contra incêndio e pânico. O Corpo de Bombeiros só analisa risco de incêndio? Exatamente. Tem até, é interessante também... São 17 documentos necessários? Não. Se eu tenho uma empresa e apresento um projeto contra incêndio e pânico, o Corpo de Bombeiros se debruça nesse projeto. Se esse projeto for aprovado, a gente devolve à empresa, a empresa executa esse projeto. No final da execução desse projeto, tem uma vistoria nossa, e a vistoria, logicamente acompanhada do projeto, vai verificar se ele foi executado conforme foi estabelecido ou se tem alguma pendência.
Isso cabe ao Corpo de Bombeiros. Naturalmente, no decorrer do tempo de vida que a empresa esteja desenvolvendo suas atividades, eu tenho vistoria anual, eu tenho... Coronel, Pois não. me permita lhe ler o que disse um cabo do Corpo de Bombeiros, Pois não. porque pela sua colocação fica claro que os bombeiros talvez não tivessem nada a ver com outra coisa que não fosse incêndio. Mas veja bem o que diz um cabo da sua corporação acerca do acidente de Barcarena. Estou falando do um cabo, segundo o parecer do tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, que é o chefe de Centro de Atividades Técnicas, que, abre aspas, não houve nenhuma constatação de transbordo ou qualquer possibilidade de... Olha só, coronel, eu vou ler o que está dizendo o documento do Corpo de Bombeiros. Ora, se vocês não têm atribuição para isso, na hora de legalizar, por que vocês têm atribuição de emitir uma opinião desse tipo diante do acidente, coronel? Vou ler de novo para o senhor. Deputado Bordalo. Escute, Deputado Bordalo. escute que eu vou ler para o senhor. Eu queria só que Vossa Excelência dissesse qual é esse documento, porque Tá quando aqui, eu vou estamos na ler. vida militar, nós temos até um livro de ocorrências Aqui, eu que é vou feito dizer. na guarda do quartel e de um comandante. Muitas vezes o comandante diz, olha, houve algo atípico, e aí o superior de dia lá, o Tá tenente, certo. acaba anotando. Então, eu queria saber qual é esse documento para a gente poder ter uma situação Vou já lhe adequada. dizer, porque Deus, se o senhor me permitir que eu estou Sim, fazendo a minha interrogação. Olha só isso. Estou falando do parecer técnico do Corpo de Bombeiros, enviado ao Ministério Público Militar do Pará, no qual é informado que no dia 19 de janeiro de 2018, o cabo Adenilson da Silva e Silva... O senhor conhece o cabo? O senhor não conhece o cabo da Não, sua são corporação? 3.180 bombeiros. Eu não O senhor vou é conseguir chefe gravar. do bombeiro e não Sim. conhece o cabo Adenilson? Eu gravar o nome dos 3.180 bombeiros é meio difícil. Deputado, a família é grande. Pode até ser, a família é grande, mas... A família é grande. A gente acaba, às vezes, trabalhando num quartel com 100 homens Tudo e bem. acaba não conhecendo. É bom dizer, então, vou lembrar o nome. Anote aí, por favor, para o Já senhor anotei. saber quem é esse cabo. Já anotei. Cabo Adenilson da Silva e Silva, que não possui formação técnica em engenharia. Olha só o que eu estou falando aqui, coronel. Coisa grave. Foi designado por quem? Para avaliar a segurança de barragens da Hidroalunorte. O senhor acaba de dizer que isso não é atribuição dos bombeiros. Então, como é que o senhor me explica aqui que o seu chefe técnico, o seu outro coronel, designa um cabo, que eu lhe disse o nome, Adenilson da Silva, que não possui formação técnica em engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragens. Está gravado aqui que o senhor acaba de dizer que não é atribuição de vocês avaliar a segurança de barragens, mas apenas do risco de incêndio. Eu perguntei, inclusive, se era atribuição avaliar risco ou não de algum tipo de acidente. Também não era, mas aqui o cabo Adenilson da Silva e Silva, que não possui formação técnica de engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragens da Hidroalunorte. No momento em que esteve nessa empresa, o cabo constatou, segundo o parecer do tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, o senhor conhece? Sim, Esse o senhor conhece? sim, Muito bem. Foi o senhor que nomeou? sim, Muito bem. O senhor confia nele? sim. Plenamente. Chefe do Centro de Atividades Técnicas, que, abre aspas, coronel, não houve nenhuma constatação de transbordo ou qualquer possibilidade de transbordo
e ainda vazamentos em possíveis drenos oriundos dessas bacias, fecha aspas. Coronel, o senhor foi informado, então, que não havia, ou que havia risco de transbordo das bacias no dia 17 de fevereiro? Quem lhe informou ou não informou? O senhor deveria ter sido alertado do possível transbordo? Ou alguém disse que não era possível ter transbordo? E o senhor recebeu esse parecer técnico? O senhor conhece ele? Não, é justamente... Quando o senhor terminar, eu posso começar Pois a me não, pronunciar. fique à vontade. Tem duas situações aí que precisam ser também separadas. Quando eu disse que cabe ao Corpo de Bombeiros fazer a aprovação de projetos no que diz respeito a combate a incêndio e pânico, segurança de combate a incêndio e pânico, cabe ao Corpo de Bombeiros especificamente isso para qualquer empreendimento que seja. Quando o Corpo de Bombeiros se desloca para fazer qualquer vistoria que seja, ou no atendimento dessas ações, no que diz respeito à defesa civil, é a figura também do Corpo de Bombeiros. Agora, é interessante que eu gostaria de ter acesso a esse laudo técnico. Eu desconheço, eu sou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e eu desconheço que alguém tenha assinado um laudo técnico, assinado esse laudo. Então, eu vou facilitar a sua vida, coronel. Afirmativo. Esse laudo foi enviado pelo Corpo de Bombeiros para o Ministério Público. Eu gostaria de ter Militar do Pará. acesso, Excelência, desse Então laudo. procure o coronel que ele enviou para lá, coronel. É que o senhor não tem que pedir para a CPI. Está aqui. Eu estou falando do parecer técnico do Corpo de Bombeiros enviado ao Ministério Público Militar do Pará, no qual é informado que no dia 19 de janeiro de 2018, o cabo Adenilson da Silva e Silva, que o senhor diz que não conhece, e que não possui formação técnica em engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragem da Hidroalunorte. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento. Inclusive, vou No momento solicitar em que o esteve laudo nessa técnico. empresa, o cabo constatou... Presidente, eu tenho direito a fazer... Vamos só manter a palavra do deputado Bordalo. O senhor Vamos escreve o manter. deputado Deputado Eliel, Nil, escreve o deputado Peraí, Teste. Em primeiro lugar, eu pedi para E na Vossa hora Excelência, eu peço que deles, toque eles seja... podem contestar o que Não, eu com estou falando. certeza, Então, com certeza. O que não pode é eu ficar aqui sendo cerceado por um lado e pelo outro, pelo amor de Deus. Não, eu estou lendo do Diário do Pará, mas aqui... Então o senhor não está lendo um laudo técnico. Não, eu estou lendo Afirmativo. uma notícia do jornal a partir de informações do Ministério Público Militar. Vai ser mantido. A não ser que o senhor, eu posso pedir que o promotor de militar venha aqui. Só Aliás, eu para vou pedir. Bordalo, só para orientação, é uma reportagem do Diário do Pará. Nós vamos imprimir Ah, agora afirmativo. aqui e fornecer para Vossa Conversa Senhoria, positivo. logo para ele lá, por favor. Positivo. Vossa Senhoria, para você Não, manter essa aqui é informado outra, essa CPI. não, essa Tá? aqui é outra. Porque não, Só, não coronel, existe seguinte, esse então, laudo vamos fazer técnico. o seguinte, para acabar aqui com a confusão, que meus colegas estão meio nervosos, não sei porquê, nós estamos aqui tendo uma conversa tranquila. Sim, o senhor senhor, não acha? tranquilo. Sem dúvida. O senhor está se sentindo coagido aqui, coronel? Negativo. Eu estou lhe Tô muito obrigando a tranquilo. responder o que o senhor não queira aqui. Não, é bom esclarecer, porque um dia desse teve aqui um depoimento que saíram daqui dizendo que tinham sido coagido e tudo. Existe uma investigação aberta pelo Ministério Público Militar. O senhor tem conhecimento Qual o assunto? sobre o caso de Barcarena? Acredito que sim, deve ter. Não, o senhor sabe... Mas sobre o Corpo de Bombeiros, alguma coisa sobre o Não, Corpo de Bombeiros? Não. sobre responsabilidades ou não de bombeiros no caso de Sim, Barcarena. sim. O senhor tem conhecimento? Sim, tenho conhecimento. Muito bem. Então aqui não é notícia de jornal. É efetivamente comprovado que tem um inquérito aberto. Provavelmente sim. Provavelmente não, coronel. Tem ou não tem? Eu só não tenho um laudo técnico Não, eu tô encaminhado pela perguntando minha se o senhor instituição ao Ministério Público. Isso Muito eu tenho bem. certeza disso. Tem certeza. Então tem um Absoluta. inquérito aberto. Sim. Muito bem. Neste inquérito, no qual parece que esse jornal teve acesso, e não é coisa do outro mundo hoje em dia, coronel, se ter acesso a partes de inquérito, já veio à tona que um cabo foi designado sem ter formação em engenharia
para emitir um parecer. E ele assinou esse parecer. E parece, pelo que diz aí... Ah, tá. Então diz. Né? Tem que confirmar. É possível, não é verdadeiro. É possível que perfeito. seja verdade ou não. Agora ficou mais claro para mim. Que o cabo, que eu acabei de lhe dar o nome, o senhor disse que não conhece. Apesar da família ser grande, eu preciso dizer... Adenilson, ele diz o seguinte, que não houve... Olha só. Eu vou dizer o meu nome. Meu nome é Zanelli. Sim, senhor. Mas o nome do Raposo não é Raposo. O nome de guerra é Raposo, mas eu tenho o nome completo dele. Tá certo. Então é comum na vida militar se estabelecer o nome de guerra e são 3.180 bombeiros. Seria impossível saber o nome de todos eles. Então, o comandante pode até conhecer todos eles quando vai para a frente da tropa, mas lembrar do nome de guerra de cada um, eu acho meio complicado isso. Então vamos fazer o seguinte, para mim encerrar essa, eu quero propor, senhor presidente, eu acho que talvez a melhor pessoa para responder o que eu estou perguntando não seja o coronel Zanelli, mas o coronel que é o responsável pelo setor técnico, tá? Eu quero propor que o tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, chefe do Centro de Atividades Técnicas, seja convidado para vir, então, responder. Primeiro, se ele, de fato, solicitou este parecer. Segundo, se existe ou não o cabo Adenilson da Silva e Silva. Se existe o cabo Adenilson de Silva e Silva. Se o cabo foi designado para fazer este parecer. Se se confirma ou não que o cabo tem formação em engenharia e que o cabo teria afirmado nesse parecer, abre aspas, que não houve nenhuma constatação de transbordo, qualquer possibilidade de transbordo e ainda vazamentos em possíveis drenos oriundos dessas bacias. Porque se o cabo afirma isso, o cabo deve ter muita segurança, né, para ter afirmado. Então, senhor presidente, eu deixo a sugestão de convidar o tenente-coronel deputado Bordalo, Lopes Raposo Júnior para a gente solicito que Vossa Excelência faça por escrito para amanhã, a gente botar em votação amanhã, e eu também já faço requerimento, não contrapondo o seu requerimento, claro, solicitando a cópia do inquérito policial que está apurando, policial militar apurando isso, e após analisar o inquérito policial, se constatar esse laudo e o nome do tenente-coronel e do cabo, aí sim a gente faz a solicitação de chamamento para a CPI. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar o promotor Armando Brasil, então, para vir aqui. Vamos solicitar o inquérito, eu vou fazer o requerimento solicitando o inquérito, tá. Aí dentro do inquérito a gente vai ter o laudo. Perfeito. Comprovou, se chama-se o responsável. Então, ao promotor Armando Brasil, promotor uma cópia militar, do inquérito. Presidente. Cópia do inquérito. Ou se até convidá-lo, se ele quiser ter uma conversa conosco. Ok. Então, passa a palavra ao deputado TS, depois ao deputado Liel Faustino. Bem, em primeiro lugar, deputado Bordalo, eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse documento, porque apenas uma matéria de jornal fica muito inviável de nós formularmos certas perguntas ao comandante. Em segundo lugar, eu queria pedir também menos rispidez e mais respeito com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, já que todas as pessoas que estão vindo aqui depor, nós temos tratado com tranquilidade, sem rispidez, e temos feito essas perguntas. Então, eu aqui fica difícil de aceitar da forma como Vossa Excelência, né, tem se portado em relação ao comandante-geral. Eu acho que ele não tem obrigação nenhuma de saber o nome de 3.000 e poucos homens. A mesma coisa é o próprio comandante da polícia, que são 15.000 homens. Então, eu acho que a gente está para esclarecer, investigar, colocar à luz, mas também não podemos nos basear em documentos que nós não conhecemos aqui na própria CPI. Eu acho que, se for de bom tom, deputado Nil, deputado Bordalo, que nós possamos, o mais rápido possível, ter esse documento em mãos para saber o que está sendo falado nesse documento e quem assinou. E outra coisa, se o cabo, se o soldado, se o sargento assinar sem a competência devida, o documento não tem validade nenhuma. Ele já começa com vício, porque ele não é competente para isso e ele vai estar assinando, então o documento já começa inválido. Então nós temos que ter aqui esse documento em mãos para saber se esse inquérito está acontecendo ou não. Isso aí pode ser feito um requerimento ao promotor militar para que ele possa enviar, e a partir daí nós possamos ter algo mais palpável, mais concreto
para que nós possamos aí, a partir daí, ter essa situação de fazer mais perguntas, de investigar, ou até mesmo trazer essas pessoas com esse, que assinaram esse suposto documento. Dou-me satisfeito. Eu tenho 2 requerimentos em pauta, o requerimento do deputado Bordalo e o requerimento de minha autoria. Eu passo a palavra ao deputado Eliel Faustino, membro da CPI também. Obrigado, presidente. Eu queria aqui apenas esclarecer algumas coisas, deputado Bordalo. Eu não estou nervoso, nem quis ser a Vossa Excelência. Até mesmo porque a gente não deve fazer isso com nenhum parlamentar, acho que cada um tem direito de expressar e de fazer suas colocações. O que eu acho que nós temos que fazer aqui, tem que ser uma regra para todos os depoentes, nós temos que fazer a afirmação em a que documento nós estamos nos referindo. E quando Vossa Excelência estava se referindo, era uma notícia de jornal, então naturalmente que o comandante estava imaginando e ouvir que nós já teríamos uma cópia de um laudo aqui, que nós não temos esse laudo. Então, em função disso, às vezes as pessoas podem ser induzidas a responder a algo de que a notícia de jornal nem sempre condiz com a verdade, que às vezes ela representa o pensamento político do jornal. Então, foi nesse sentido que eu fiz a intervenção, não foi de forma alguma para poder diminuir o trabalho de Vossa Excelência, que eu sei que é um deputado correto aqui nesta casa, faz seu trabalho corretamente. Era apenas que a gente pudesse esclarecer para quem estava respondendo as perguntas, no caso do coronel Zanelli, de que a referência das perguntas é a um jornal. Então, uma matéria jornalística que, para que a gente possa prosperar no sentido de chamar para esclarecer o outro coronel, o coronel Raposo, há uma necessidade que nós tenhamos realmente a documentação aqui presente, para que exista este laudo, seja confirmada a presença do laudo, conforme está no jornal, que foi enviada para o Ministério Público, para que diante deste laudo a gente possa pedir, fazer as argumentações que são necessárias, para que a gente possa ter segurança também naquilo que nós estamos fazendo aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, apenas queria fazer esse registro, não tenho nenhuma pergunta a fazer, eu entendo o trabalho do Corpo de Bombeiro, do Coronel Zanelli, que é um trabalho sério, e sei perfeitamente como a gente trabalha também na área de engenharia, qual é a função e qual é o objeto que é de estudo e de trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, naturalmente, que a gente não pode perder o foco da CPI, como nós solicitamos a CPI, é no sentido de esclarecer. Então, em momento algum, não é o nosso objetivo, de forma alguma, que a gente possa cortar alguma pergunta ou algum documento que esteja aqui dentro da comissão. Quero agradecer, presidente. Ok, positivo. Então, fica pendente para amanhã, e eu peço que os deputados estejam presentes na audiência de amanhã, que nós vamos aprovar os 2 requerimentos. O requerimento de autoria do deputado Bordalo, que solicita a apresentação do tenente-coronel e do cabo aqui para ser ouvido. E o requerimento de minha autoria, tá? O qual solicita do Ministério Público Estadual, através do militar, do juiz e do doutor Armando Brasil, uma cópia de se há inquérito em apuração e se esse inquérito haver apuração, que encaminhe para nós. E aqui será examinado pela relatoria. Se comprovar o exame, o laudo, a gente faz a chamada do tenente-coronel e do cabo para a então, dialogar com Vossa Excelência. Eu concordo com o seu encaminhamento, né? Porque de fato é uma notícia de jornal, mas a notícia do jornal O Diário do Pará, ele cita este possível inquérito que estaria ocorrendo. Então, concordo com Vossa Excelência que antes da gente convidar o coronel e o cabo, que nós primeiros façamos contato com o Ministério Público Militar, pedindo cópia. Se houver o inquérito, nós então convidaríamos para ouvi-los. Se não, a gente pode conversar depois. Ok. Pergunto se algum deputado, alguma pergunta a mais. Coronel Zanelli, muito obrigado pela sua presença. Esta CPI tem o intuito de apurar os danos em geral, não só de uma só empresa, como deixou bem claro o deputado Eliel, Tess, os danos ambientais no município de Barcarena e Abaetetuba, inclusive com o navio, do afundamento do navio Aidá. E esclarecer alguns fatos de defesa civil, que era mais importante para a gente. Essa função, autonomia, protocolo, que era o mais importante, nós sabemos. E trabalhar em conjunto, fora a CPI também, respeito dessa normatização dos municípios, das comissões municipais, das corredorias de defesa civil municipais. Então, e agradecer e deixar à disposição essa CPI, o Parlamento Estadual,
e que foi importante essas dúvidas referentes ao Corpo de Bombeiro Militar. E parabenizar pelo trabalho que o Corpo de Bombeiro vem fazendo no Estado do Pará, pela população do Estado do Pará. E vossa palavra, Vossa Excelência. Senhores deputados, membros da CPI, é interessante quando perceberem um Corpo de Bombeiros, é interessante que quando fomentar perguntas ou buscar informações, que a gente consiga separar exatamente o viés das coisas. O Corpo de Bombeiros tem uma função constitucional em relação ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros coordena a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que também tem suas atribuições e ações estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. É interessante que, até para elucidar toda e qualquer dúvida, que esses laços não se entrelacem e consigam pensar Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, embora seja coordenado pelo único comandante. Mas são atribuições bem estabelecidas no que diz respeito às atividades finalísticas do Corpo de Bombeiros e as atividades finalísticas da Defesa Civil Estadual. São assuntos que, quando se entrelaçam, pode trazer um mau entendimento para quem está tentando entender tudo isso. A gente aqui, eu acredito que o foco fosse o incidente, o desastre natural ou tecnológico em Barcarena, e se misturou aí o entendimento com a parte de regulamentação de combate a incêndio e pânico. Então, o Corpo de Bombeiros cuida disso e a defesa estadual cuida do atendimento à comunidade no que diz respeito às consequências estabelecidas por desastres natural ou tecnológico. São duas atividades extremamente bem definidas, embora esteja sendo exercida por um único agente. Então, a gente tem que entender em que momento um agente vai quanto Defesa Civil, em que momento um agente vai quanto as atribuições estabelecidas no artigo 200 do Corpo de Bombeiros. Eu só estou pedindo que isso seja visto e me coloco à plena disposição, à disposição dos senhores e da CPI, ou individualizado, para que a gente possa estabelecer um entendimento, para que todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem possam perceber a diferença de cada resposta para cada pergunta. Então, volto aqui a quantidade de vezes que os senhores desejarem, para que a gente possa realmente entender isso. Só peço mais uma vez que consigam enxergar as duas coisas sem misturar o assunto, porque aí fica complicado de até dar resposta. Muito obrigado. Só me tira uma última dúvida, comandante, até é coisa rápida. No caso de o 3 Coronel Comandante do Batalhão de Barcarena, tá? Como o senhor disse, para não separar, a parte dele é combate a incêndio e defesa do município de Barcarena, né? A função constitucional do bombeiro. No caso de um dano ambiental, o senhor, como coordenador da Defesa Civil, o senhor aciona um representante da Defesa Civil de Belém para estar em Barcarena, ou ele pode acumular a função e atender? Só uma dúvida. Isso... Se ele tiver o conhecimento de Defesa Civil, ele pode atender. Se ele não tiver o conhecimento de Defesa Civil, a gente vai nomear um técnico aqui da capital, que geralmente é feito assim. É importante dizer que na formação acadêmica, a gente tem informações sobre direito, sobre cálculo estrutural, sobre defesa civil, só que o agente técnico próprio que a gente possa mandar para um determinado evento tem que ser um camarada muito mais técnico, não tenha dúvida nenhuma. Você, obrigado, comandante. Obrigado, agradeço e muito obrigado pelas perguntas. A gente encerra o depoimento do Coronel Zanelli e pede aos deputados, membros da CPI, que amanhã nós temos 3 depoimentos importantes. O doutor Heitor Marco Pinheiro, secretário de Assistência Social, Trabalho e Emprego do Estado do Pará, o delegado Marco Antônio Lemos, delegado de Polícia, e o professor Francisco Chaves Pereira Júnior, ex-vereador do município de Barcarena. Tá? Eu encerro esta CPI e convoco na hora regimental, amanhã às 13 horas. Foi encerrado, os 3 filhos do dia 24. Porra, agora...